Olá pessoal, tudo bem? Sou Wagner Xavier, diretor de contas da OMI, uma empresa de software aqui de São Paulo, que trabalha com os contadores e com os clientes dos contadores. E primeiramente queria agradecer muito a organização da BBSP, a organização do evento, especial ao meu amigo Fernando Sampaio, professor Fernando, grande amigo, e também a todos os participantes aí do evento. E o tema que me foi escolhido para eu falar aqui, que é um assunto que a gente já fala há algum tempo, é sobre o ERP. Então a gente escolheu esse tema no sentido de falar com o contador, que é o nosso grande público, o público-alvo, aquele que a gente se relaciona, sobre como ajudar o cliente na definição de um ERP, de um sistema de gestão empresarial. Então algumas armadilhas, algumas dicas, algumas coisas que realmente são importantes desse conceito. Começar definindo aqui o ERP, muita gente já sabe, né, mas é importante definir. A ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning, ou Sistema de Gestão Empresarial. Aquele sistema que integra dentro de um mesmo banco de dados todas as informações de vendas, finanças, compras, estoques, produção, enfim, toda a cadeia de processos dentro de uma empresa. O que é muito importante também é com relação aos tipos de empresa que normalmente um RP atende. Tá? Então, normalmente o RP ele atende. Isso, um bom RP, ele já deve atender as empresas do Simples Nacional, as empresas do lucro presumido e as empresas do lucro real. Até prevendo a questão do investimento que já foi feito e prevendo que uma empresa passa de um regime para outro. Então é muito importante que você, contador, oriente o seu cliente para que o RP a ser contratado já atenda tanto as empresas dos 3 regimes tributários, quanto vários portes de empresa, para que você não tenha que ficar trocando constantemente, e também empresas de serviço, comércio e indústria. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a diferença de um mesmo RP que pode atender os 3 segmentos. Então, normalmente um RP ele é formado da base empresarial de uma empresa, que é formado pelas áreas de vendas, através do módulo de faturamento, gestão de pedidos, financeiro, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, DRE financeira, saldos bancos, toda a gestão bancária, enfim, toda a questão financeira da empresa, que é muito importante. Sistema de compras e suprimentos, para você poder fazer todas as entradas de compras, contratação de serviços, gestão de contratos para a empresa de serviço, para você poder gerar todos os seus honorários, ou honorários contábeis no caso de um contador, ou os contratos recorrentes das empresas de serviço, e também fazer os apontamentos da ordem de serviço, dos serviços realizados pelos técnicos, e também o faturamento, a transmissão para a prefeitura e toda a gestão financeira. Outro módulo que faz parte da gestão financeira é o CRM, para você fazer toda a cadeia de relacionamento comercial, né, desde da geração de um lead até o fechamento de um contrato. Toda essa cadeia, toda a gestão do funil de vendas sendo feito pelo CRM. Nós temos também o módulo de produção, para aquela fábrica, né, ordem de produção, estrutura de produtos, a composição do produto acabado, gestão de produtos intermediários, a montagem do produto, ordem de produção, custeio, tudo isso fazendo parte do seu sistema de produção, além do controle de chão de fábrica e assim por diante. Nós temos também o controle de estoque, para que toda empresa tenha o seu controle de estoque, seja estoque de produto, material de consumo, ou mesmo uma fábrica que depende da sua matéria-prima para fazer toda a sua gestão de entrega de produto acabado, tanto para as empresas que fazem o chamado make to stock, que é aquela empresa que tem uma produção contínua para alimentar aí a sua cadeia de venda, quanto para o make to order, que a gente chama, que é exatamente a empresa que trabalha sob encomenda, que faz uma venda para um determinado período e ela precisa de toda a sua cadeia de suprimentos para que ela possa montar o produto final a ser entregue para o cliente. Outra coisa que é legal falar sobre o RP é a forma de disponibilização de um sistema, né? Então nós temos o sistema. O primeiro é o sistema mais tradicional, aqueles RPs que vêm dos anos 80, 90, 2000, que a gente chama de on-premise. On-premise é um sistema local, ele é instalado no servidor, é instalado no banco de dados, servidor de aplicação, as estações de trabalho. Esse não é um modelo tão moderno hoje, não é um modelo tão recomendável.
exatamente pelo seu custo, né? Tanto o custo de manutenção, custo de investimento e a própria tecnologia embarcada, que já não é uma tecnologia tão moderna. Então o que a gente recomenda para o contador que vai orientar o seu cliente é fugir um pouco do sistema on-premise pela questão de infraestrutura, de complexidade e principalmente de custo. Depois nós temos o sistema cloud, que normalmente é um sistema também on-premises, porém hospedado num data center. Então ele é hospedado num data center, no cloud, só que a sua interface, a sua usabilidade ainda assim é uma interface de um sistema on-premise. Também não é tão recomendável porque normalmente essas empresas elas precisam contratar um cloud, uma nuvem, para hospedar o seu sistema, e também ela tem que ter uma aplicação para acesso remoto, para fazer todo o acesso remoto. E por último, o sistema mais moderno, o ERP, que já é bastante recomendável pela questão da tecnologia, da infra, ou da falta da infra, da não necessidade, e principalmente do custo, que é o modelo SaaS, que é o modelo de Software as a Service, ou software como serviço, onde o sistema já é contratado na nuvem, ele já é hospedado em nuvem, então ali você tem o trabalho de, não tem a instalação, porque ele já é disponibilizado, você não tem o trabalho de fazer o backup, nem de atualização, e tudo fica mais fácil, ele já tem uma interface totalmente web, uma interface normalmente mais amigável para o usuário, mais simples, e é isso que a gente recomenda para um ERP moderno. É importante, né, que a empresa migre para o ERP exatamente no momento onde ela sinta que ela está crescendo, que ela precisa começar a ter uma melhor gestão. E muitos perguntam se o ERP também é para uma empresa pequena. E a resposta é sim, o ERP também é para uma empresa pequena. Basicamente por dois motivos. Primeiro motivo, uma empresa pequena precisa de tantas coisas quanto uma grande empresa. Gestão comercial, integração com o governo, integração com contabilidade, gestão financeira. Então o que difere uma empresa grande de uma empresa pequena é o seu volume de faturamento, o volume de movimentação, mas a complexidade, a necessidade é a mesma. E a segunda, o próprio sistema tributário brasileiro, né? Então uma empresa pequena também tem que atender o Simples Nacional, o presumido real, tem que fazer o SPED, tem que fazer a sua DAS, tem que fazer a sua contabilidade. Então a complexidade é a mesma, tanto para uma empresa pequena quanto para uma empresa grande. E mais que isso, né, uma pequena empresa ela tem que ter uma gestão melhor até do seu fluxo de caixa, despesa e receita, porque ela tem que ser mais enxuta, ter mais produtividade, melhor controle. E hoje, com os ERPs em nuvem, SaaS, o custo ele diminuiu bastante também. Então é muito factível que o empresário possa ter uma aplicação com valor super acessível e seja um ERP robusto, moderno e que ele consiga fazer toda a sua gestão dentro desse ERP. Para medir o custo de um ERP também, existe uma metodologia chamada TCO. TCO significa Total Cost Ownership, ou custo total de propriedade, que você mede os custos de um ERP. Lembrando que os custos de TCO você pode medir em 4 variáveis. Primeiro, a taxa de manutenção e aquisição do sistema, que é o licenciamento mensal, e algumas coisas que existem mais no on-premise e não tanto no SaaS, que é a atualização, ou seja, o custo de atualização, quanto custa atualizar e manter o sistema, as customizações, que normalmente são feitas por consultorias, e principalmente a infraestrutura, servidor, banco de dados, rede, tudo isso que é totalmente dispensável no modelo SaaS, porque a empresa que contrata o ERP na nuvem não precisa investir em hardware. Então quando você vai calcular um SaaS, um TCO, você vai ter que medir todas essas variáveis além da mensalidade. E outra coisa legal também é que normalmente num sistema maior, num sistema on-premise tradicional, você tem um custo de implantação que normalmente é muito maior do que num sistema SaaS. Sobre outro aspecto importante é a questão da segurança, tá? Principalmente agora com novas leis aí de segurança. E lógico, o ERP ele mantém as informações da empresa, as informações estratégicas, financeiras, as informações de compras, vendas, produção. Então é muito importante a questão de log de auditoria, controle de segurança, controle de nível de acesso, controle de senhas e principalmente o backup. Então são aspectos de segurança que é muito importante que você, contador, possa orientar a seu cliente a optar e a definir um sistema que leve bastante em consideração a questão da segurança. Quanto mais profissional a nuvem que ele usar, melhor,
porque é muito mais profissionalizada, existe uma metodologia de segurança, existem conceitos de segurança que geralmente darão muito mais segurança para o empreendedor. Uma outra questão também é a questão de visão de processos. Como eu falei no início, um RP ele é voltado para você integrar todos os processos da sua empresa, desde lá da obtenção de um novo cliente até a entrega de um produto final. Então, quanto mais o sistema visualmente, do ponto de vista de processo, ele se adequar a realmente o processo da empresa, a implantação fica mais fácil, para o usuário fica mais fácil de ele poder entender como que funciona todo o fluxo de informação. Então é muito importante também que você oriente o cliente sobre isso. Outro aspecto bem interessante é a configuração fiscal. A gente sabe da complexidade do Brasil em relação à parte tributária, então quanto mais simples e quanto mais ferramentas o seu RP trouxer na questão da configuração fiscal, melhor. Porque nós temos aí ICMS, IPI, PIS, COFINS, ST, Fundo de Combate à Pobreza, Substituição Tributária, SPEDs, guias, DARFs, enfim, tem toda uma complexidade fiscal e o seu cliente ele não vai conseguir fazer uma venda, por exemplo, de um produto de um estado para outro, por exemplo, sem o seu apoio, se ele não tiver uma ferramenta que indique para ele como que é a forma de tributação para aquela operação financeira. E também você não vai ficar atendendo o seu cliente a cada venda que ele fizer sobre qual é a regra tributária que ele usa. Então, quanto melhor o sistema tiver resolvido em relação à configuração fiscal, melhor. Outra questão importante no RP é o orçamento. A gente sabe da importância da gestão financeira, do planejamento financeiro, e quanto melhor o sistema estiver resolvido em relação ao orçado versus real, a gestão financeira em tempo real é melhor. Então é muito importante também que o RP tenha a questão orçamentária, a visão gerencial, para que o empresário saiba exatamente quanto que ele está gastando, quanto que ele está recebendo, qual que é a sua margem de contribuição, qual que é o seu resultado financeiro. Então uma boa DRE no RP é muito importante, um bom fluxo de caixa, uma boa categorização dos tipos de despesa, tipos de receita, é muito importante e é absolutamente fundamental. A integração também, a gente sabe que a empresa ela vive no seu mundo, no seu universo, mas quanto mais ela se integrar com o ecossistema ao redor dela, melhor. Então, por um exemplo, integrar com o governo, integrar com a Cefaz, integrar com empresas de geoprocessamento, com empresas de serviços agregados, consulta crédito, bancos, tudo isso faz com que a sua empresa se torne uma entidade viva dentro de um ecossistema através da internet, se conectando aí de uma forma produtiva, de uma forma inteligente, gerando produtividade e resultados para o seu negócio. Então, quanto mais, como eu falei no início, quanto mais você sair de uma coisa local e ir para uma coisa mais, vamos dizer, globalizada do ponto de vista aí de todas as entidades, é bem melhor. Outra questão importante aqui, pessoal, em relação ao RP, é as integrações com outros sistemas, com outros aplicativos, de forma como que esse RP a ser contratado ele consiga se conectar aí com outras aplicações. Então existe aí diversos serviços onde muitas vezes você tem que integrar uma coisa com outra. Então é importante que seja verificado na escolha de RP se ele tem todas as APIs. As APIs são as entradas de integração, de forma como que ela trate a informação, ela valide a informação, não deixe entrar sujeira no banco de dados, e como que a empresa fornecedora do RP fornece toda a documentação de uma forma clara, de uma forma transparente, sem custos adicionais, enfim, sem pegadinhas, com que permita com que o seu cliente consiga se conectar de uma forma nativa. Imagine que ele tem lá um e-commerce, por exemplo, de uma empresa qualquer, e ele quer daquele e-commerce, daquele site que ele gerou uma venda, ele quer gerar um pedido de venda dentro do RP e dar sequência no processo comercial. Então é muito importante que esse RP esteja aberto, que a documentação seja uma documentação pública, para que qualquer equipe de TI, qualquer desenvolvedor, qualquer programador consiga desenvolver a API com qualidade, com segurança, e como eu comentei no início, que a informação esteja íntegra e validada dentro do banco de dados do seu cliente.
Alguns problemas que normalmente a gente vê ocorrer com RPs, e isso é bem recomendável, que você oriente o seu cliente durante a implementação. Então eu vou citar alguns exemplos aqui. A primeira coisa é a questão da configuração. Todo RP tem que ser configurado. Quanto melhor configurado, melhor vai ser a implantação, melhor vai ser o resultado, melhor vai ser a operação do sistema. E uma coisa que tem que ser observada aí é a facilidade da configuração. Ou seja, quanto mais fácil de você configurar, quanto mais intuitivo, quanto melhor a usabilidade, quanto melhor a documentação disso, o seu cliente vai ter mais facilidade, mais segurança, vai gerar as informações para as áreas com mais qualidade, vai gerar integração contábil com mais qualidade. Então é muito importante que essa configuração seja bem feita, o treinamento seja bem realizado no começo, para que o usuário consiga configurar o sistema de acordo, com qualidade, com assertividade. Outra coisa é a parametrização. A parametrização define o comportamento do sistema ao longo do seu fluxo natural. Então também, quanto melhor a configuração, se cercar de todas as informações sobre a parametrização do sistema, sobre a configuração do sistema, e é muito importante que você fuja de sistemas onde a parametrização dependa de poucos especialistas com muito conhecimento e que muitas vezes se tornam caros, e você pode levar o seu cliente a se tornar até vamos dizer assim, um dependente de uma consultoria, no sentido de que somente aquele consultor, aquele especialista consiga fazer essa configuração. Uma outra coisa também que você deve fugir é customização. Customização ou personalização. Porque à medida que você adquire um RP, ou seu cliente adquire um RP, e você começa a customizar, você está trazendo regras de um sistema padrão para um sistema seu. O que em algum momento pode ser até positivo, porque ele vai atender exatamente uma necessidade sua e só sua. O problema é depois. Primeiro, você não vai ter suporte disso, porque se você tentar entrar em contato com o seu fornecedor do RP, aquele cara que vai te atender no suporte, ele não conhece a sua customização, porque ela foi feita para você, ou seja, ninguém tem a regra. Segundo, a qualidade da customização. Muitas vezes ela pode estragar aquilo que está funcionando lá no seu sistema de gestão. Então, vou imaginar, você fez uma customização para alterar, por exemplo, o controle de estoque do sistema, e você fez uma coisa errada. Então você vai ter problema lá no SPED contábil, lá no SPED fiscal, lá no bloco H, no bloco K, na hora de você entregar o estoque. Por quê? Porque uma customização ou uma personalização acabou estragando aquilo que porventura a informação esteja correta. E outra coisa muito importante que é uma pegadinha também na customização é a atualização do sistema. Então, uma vez que você tem um sistema base, um sistema padrão, e você tem uma série de customizações, imagine que você tem um sistema local e o seu fornecedor te entrega versões. A hora que ele coloca aquela versão nova, você pode ter problemas na sua customização, porque aquilo que foi desenvolvido novo no sistema pode não estar adequado com a customização. Aí você vai ter problemas, vai ter que recustomizar, muito provavelmente recontratar a empresa que fez, ou o profissional que fez, vai ter um alto investimento. Eu já cansei de ver aí diversas empresas com um custo absurdo de atualização do sistema, porque ele desenvolveu uma customização, tem um prazo de vencimento para ele atualizar a versão, e muitas vezes se gasta milhões para manter o RP funcionando e o cliente fica totalmente à mercê do fornecedor ou de uma consultoria, porque ele não tem um plano B. O plano tem que atualizar, tem que pagar esse valor, e isso pode ser um valor absolutamente caro. Como eu citei no início, para quem o RP? O RP é exatamente para qualquer empresa. Qualquer empresário hoje, existem RPs hoje que fazem vendas, compras, estoque, faturamento, CRM, conhecimento de transporte, PDV, gestão de reembolsos, gestão de estoque, custos, marketplace, enfim, uma série de negócios que resolvem de forma simples problemas complexos com valor extremamente factível, 100% na nuvem, e é isso que o seu cliente deve buscar. Uma outra questão importante também acerca do RP é o conceito do suporte.
A gente costuma falar que às vezes o produto é muito bom e o suporte é muito ruim, e tudo isso denigra a imagem do fornecedor. Então avalia também através de cases, através de outras empresas que utilizam, através de POC, né, ou seja, prova de conceito, para que você faça uma boa demonstração do produto, para que o fornecedor te mostre o funcionamento da ferramenta, para que você tenha certeza de que ela funciona, que ela está adequada e que ela vai atender o seu cliente. O suporte é muito importante porque a hora que você mais precisa tirar uma dúvida, você tem que recorrer a um suporte que tem que ser rápido, um suporte que tem que ser assertivo e um suporte que tem que ser responsável no sentido de te dar uma boa resposta. E por último, eu queria falar também sobre o treinamento, sobre a implantação. Muitas vezes o cliente ele adquire um sistema, um software, um bom software, que atende à necessidade dele, mas ele não é devidamente treinado, ele não sabe operar o sistema. É mais ou menos como você comprar um carro, um excelente carro, e não saber dirigir. Então você não teve um treinamento adequado, você não teve um passo a passo para que você consiga saber como utilizar da forma correta o seu sistema de gestão empresarial. E depois, né, no caso dos contadores, que é o mercado que nós atuamos bastante, e é o público que nós estamos falando aqui, é muito importante que o seu cliente ele tenha as informações do RP de uma forma qualitativa, com que essas informações cheguem na contabilidade de forma correta, de forma minimamente classificada, de uma forma segura, para que o seu contador elimine retrabalhos, tenha mais segurança, consiga entregar as obrigações no prazo, no tempo certo, evite multas e, enfim, coisas aí que acontecem quando a informação não está bem redonda. Então é isso, né, pessoal? O RP serve para isso, ele serve para você fazer uma boa gestão da empresa, você se tornar competitivo, você ter informações qualitativas, você tomar decisões baseadas nos seus indicadores, nos seus KPIs, né? Os Keys Performance Indicators, ou os KPIs de gestão, que demonstram para o empresário, através de indicadores, através de números, sobre uma boa gestão. Principalmente nessa fase aí de crise, nessa fase de mudança aí do mundo, a mudança de gestão, é muito importante que o empresário consiga medir inadimplência, consiga medir fluxo de caixa, consiga fazer vendas corretas, enfim, consiga ter uma melhor performance, uma melhor gestão do seu negócio, uma melhor gestão financeira. Beleza, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês. Logicamente que existe aí centenas de informações acerca do RP. É muito importante que você, contador, oriente o seu cliente sobre a qualidade do sistema de gestão empresarial. Existe muito material aí disponível para isso. Espero ter contribuído aí com o conteúdo. Fique à disposição para acionar aí a nossa empresa. E é isso aí, estamos juntos. Um grande abraço a todos. Felicidade, sucesso, saúde e paz para todos. Valeu!